Ok, good evening, boa noite. Bem-vindo às Faculdades Trilógicas Kepi e Pacheco. Hoje à noite temos um assunto especial. Eu sou Gilbert Gambucci, professor de piano e de estudos transdisciplinar. Um estudo interdisciplinar por exemplo, no campo artística. Se você estuda música e dança, e escultura, desenho, pintura, teatro. Isso chama-se interdisciplinário, porque é dentro do campo artístico. Agora, quando você introduz elementos do outro campo, né, do outro campo do estudo, como a psicopatologia, né, como a psíquica funciona, ou questões sociais, né, terapia social, né, ou questões de física. Então, isso chama-se transdisciplinário, porque é além de uma campo específica, certo? Então, quando eu estava recentemente dando aulas de piano na universidade no meu país, nos Estados Unidos, foi o último semestre antes dessa pandêmica. Então, estava explicando para eles que aqui na Faculdade Trilógica, todos os nossos cursos são transdisciplinários. Eles ficam, mas como? Como é possível? Porque é muito raro isso, né? Eles ficam com a boca aberta. Como é possível? Todos os seus cursos são transdisciplinários. Isso foi inacreditável para eles. Porque se num campo você tem princípios que são errôneos, não tem como verificar, então esses princípios não são aplicáveis num outro estudo. Então, não combina. Um princípio que não pode ser usado num outro campo não é um princípio, não é universal. É uma ideia errônea, né? Só que aqui em nossa faculdade é baseada na ciência de Norberto Keppe, essa trilogia analítica, né? Que usa esse nome, porque é a unificação dos fatores verificáveis na ciência e descobertos novos da Keppe na ciência, juntos com filosofia, a maneira que a gente vê o mundo, e juntos com a espiritualidade, porque esses três elementos são essenciais na vida do ser humano. Ele é esses três componentes, né? Então, como a própria ciência trilógica é uma unificação, então todos os nossos cursos são transdisciplinários. Então, os professores que eu conheço em outras universidades, para eles isso é inacreditável, eles ficam com a boca aberta. Até o reitor dessa universidade, o reitor das artes, ele quis visitar aqui nas faculdades, aqui no Brasil, só que a pandemia atrapalhou as coisas por enquanto, né? Mas é super interessante em nossos estudos por causa desse fator, que todos os nossos estudos são transdisciplinários. Então, hoje, por exemplo, eu gostaria unificar dois livros, na realidade, três livros que a gente estuda aqui na faculdade. A primeira é um livro histórico, chama-se A Libertação dos Povos. O subtítulo aqui, A Patologia do Poder. É absolutamente histórico, porque é o primeiro estudo científico, e o melhor até hoje, sobre a doença de pessoas que têm poder. Ninguém nunca estudou isso antes. Esse livro saiu em 86 e é bem atual até hoje. É um livro além do tempo, vamos falar, né? Então, imagina, o mundo já experienciou uma Hitler, uma Mussolini, Stalin, e pessoas muito doentes no poder atualmente também, né? Só que nunca foi estudada a situação deles psíquica. E esse livro estuda exatamente isso. Uma tese desse livro básico é que existe uma diferença entre poder econômico e poder político, né? Então, aqui o Keppe estuda
o fato que quando o poder econômico fica bem mais poderoso do que o político, isso é perigoso, porque eles começam dominando o político. Então, acontece que os políticos, em vez de representando o povo, eles ficam representando esse poder econômico. E isso é muito, muito perigoso. Né? Se tem um poder, a gente nem sabe exatamente quem são eles, né? Dominando o campo político. Na realidade, nós temos uma ideia boa quem são eles. E são poucas pessoas, né? Banqueiros internacionais, certos magnatos de indústrias multinacionais, né? Pertencem a alguns sectos satânicos, né? O cúpula é sempre o mesmo grupo de pessoas. Ele sempre fica escondida. Eles escondem atrás dos políticos, atrás das indústrias, seja médicos ou seja qualquer tipo de indústria, ou no Council on Foreign Relations, quer dizer, eles escondem atrás relações públicas internacionais, né? Então, eles são covardes que ficam nas sombras, vamos falar, né? Escondida, mas dominando os vários campos da sociedade. Então, isso é muito perigoso, né? Então, esse livro, quem lê esse livro vai ter uma visão do mundo real, que está acontecendo. De repente, você pode entender melhor as confusões que tem hoje em dia, especialmente aumentando cada vez mais. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é porque só uma consciência da doença mental de pessoas que têm poder, a gente entende melhor o que está acontecendo. A grande maioria do público sabe que as pessoas poderosas, a maioria dos poderosos são corruptas, né? Mas não percebe muito bem como eles são mentalmente doentes. Né? Imagina uma pessoa que tem mais dinheiro que pode gastar em 100 vidas, vamos falar, né? Muito mais do que precisa. Muito mais. Mas de hábito para pegar mais, cada mais ainda, mais e mais. Exatamente para outros não tem nada. Uma doença mental. Tem pessoas que têm dificuldades de acreditar neste nível de doença, pessoas que querem matar os outros, né? Falando simplesmente, né? Para eles poderem sentir, como diz o Deus, né? Grande. Pessoas não acreditam nisso, porque é uma tipo de doença que é bem mais acentuada do que minha, do que suas, né? A gente tem problemas, né? Mas o grau de doença mental que eles têm existe mesmo. Então, se você quer entrar no mundo real, eu recomendo muito esse livro do Keppe. Aqui no capa, eu vou ler para você. Este é o primeiro estudo da patologia psicossocial dos indivíduos com poder, psicóticos que estão impedindo o desenvolvimento humano e destruindo a sociedade. Se não os brecamos imediatamente, iremos assistir ao rápido desmoronamento da civilização. E isso foi escrito em 86. Então, portanto, a gente não brecou esse poder econômico no mundo até hoje, então agora está sofrendo as consequências disso, né? Então, um outro livro que eu vou entrar hoje é super interessante, chama-se Sociopatologia, pelo mesmo autor, Norberto Keppe, é base para a nova civilização do terceiro milênio. Esse livro tem 3 partes, né?
a primeira parte mostra que eu não sabia disso antes eu leio esse livro. Sabe que por séculos e séculos os grandes pensadores achou que a base da civilização deveria ser matemática. Estudando matemática você pode raciocinar melhor, etc., né? Só que nós não temos como confirmar essa ideia, né? Porque matemática é uma parte do aspecto do ser que é o raciocínio, né? E o raciocínio é um aspecto pequeno do ser, porque o ser do ser humano é muito maior do que isso. E matemático, ele é um aspecto pequeno do raciocínio. Até tem coisas na matemática que não é aplicável em nada. Tem uma função da matemática, né? Certos aspectos, né? Adição, subtração, a gente usa, né? Agora, certas coisas no cálculos, né? Trigonometria, não é aplicada em nada no grande parte, né? Então, isso não é a base da civilização. Então, se matemática tem no lugar deles, mas não é a base da civilização. Se não é, então o que é? Então, na segunda parte desse livro, Keppe mostra por que as artes são a base da civilização. Não porque as artes, para produzir uma obra de arte, você precisa usar não só seu intelecto, mas sentimento, intuição, precisa ação boa, precisa amor, né? Precisa bondade, a beleza, né? Coisas genuínas, verdadeiras. Você usa seu ser inteiro. Então, isso é a base da civilização, nas artes. E na terceira parte do livro, ele mostra como a civilização, quando ela não é muito desequilibrada, é tudo unificada. Então, em relação disso, essa questão do unificando os vários campos, as várias áreas de estudo, várias profissões, os setores da civilização, como eles unificam? Né? Porque hoje em dia, dá para ver, tudo é dividido. Né? Se você especializar numa certa profissão, por exemplo, você só fica nesta profissão. E nada outra coisa. Se você é médico, é só medicina. Até só medicina orgânico, nem psíquica, né? Só uma parte, né? Um partinho. E dentro disso, estuda só... alguém estuda só pele, o outro só coração, o outro só quilo. Né? Bem compartimentalizada, né? É tudo assim. Então, mesmo que tem certas áreas que não ligam com nada, quase não tem ligação com o resto da sociedade. Então, o que liga os vários aspectos da sociedade é essa questão artística. É as artes que fazem uma ligação. Talvez a gente pode mostrar a primeira slide aqui hoje, porque a gente vai estudar como a sociedade pode se unificar. Né? Porque... pode tirar um segundo, porque gostaria de mostrar que quando as pessoas se especializam numa coisa, como eu estava falando, então eles não têm muita ligação com os outros campos. Mas na faculdade teológica, quando você especializa numa área, você mostra como essa área é ligada com todos os outros setores da sociedade. Dá para ver a diferença? É totalmente diferente. Você mostra, através dos princípios universais, como seu campo é ligado com tudo, para a sociedade ficar equilibrada. Então, é completamente diferente essa visão. Então, agora a gente pode colocar a primeira slide aqui, que a maioria das pessoas acha que as artes mostram uma fantasia, uma invenção do artista. Né? É bonita, mas não é realidade. Minha vida cotidiana é completamente diferente. Né?
Mas aqui a gente vê, a arte mostra a realidade do Criador, e não uma fantasia. Né? Então, como que é isso? Que a sociedade em geral tem muitos elementos, vamos falar, patológicos. Né? Tem fome desnecessária, por exemplo. Né? Tem guerras. Imagina, brigas entre nações. Tem sistema banqueiro totalmente imoral. Né? Tem leis injustas que a gente está forçada obedece. Né? Tem impostos que a gente sabe que vai só para essa questão dos poderosos doentia que quer roubar a sociedade. Então, todos esses elementos têm nada a ver com ser, com a essência do ser humano. É tudo patológico. Então, isso é irreal. Isso é fora da realidade. E o que os artistas estão tentando mostrar é a verdadeira realidade do Criador, né? De beleza, de bondade, de verdade. Quer dizer, verdade. E não é a falsa, não é mentira. Né? A bondade. E não é o mal. Né? O mal é uma atitude contra o bem. Né? E o que é uma falta de beleza? A gente fala feiura. É mais nada, é uma falta de beleza. Então, os artistas estão tentando mostrar, verdadeiros artistas, né? Quando o elemento de beleza impacta a alma da gente, né? Para perceber, tem uma revelação, ou de uma coisa esplendorosa, ou até de uma coisa que não é muito bem, né? Vamos falar patológico, através de uma estética bonita. Pode mostrar um problema. Isso é um ponto muito subtil que pessoas não captam, nem pessoas que acham que estão fazendo uma arte, só fazendo uma feiura, só coloca uma feiura lá. Feiura é a ausência de beleza, fala nada. Feiura é uma nada, a gente não tem consciência de nada através da feiura. Mas você pode usar a beleza de qualquer tipo de disciplina artística, pode usar a beleza para mostrar uma coisa que precisa ser corrigida. Dá para ver a diferença? Então, vamos ver a segunda. Então, portanto, a vida social tem de se adaptar à estética, às artes, para entrar na realidade. A realidade do Criador, quer dizer, né? Dá para perceber? Imagina, sem uma revelação que os artistas mostram de uma vida que encanta, encantadora, de beleza, genuíno, né? A gente precisa disso para entrar em contato com o propósito do Criador. Né? O Criador, o Deus, o propósito dele não foi para morar dentro de uma mentira, dentro da pobreza desnecessária e todas essas desgraças que a gente vê hoje em dia. Então, é para nós corrigir isso. Dentro da faculdade trilógica, os alunos, eles captam uma visão entre a diferença das coisas essenciais e coisas patológicas. Isso é essencial. Se você quer ajudar sua comunidade, a sociedade, você precisa distinguir a diferença entre as duas. Porque a maioria das pessoas, tudo é misturado, tudo é a mesma coisa, misturada. Mas tem coisas que são essencial, que combina com o nosso ser, com a essência do nosso ser, e tem coisas que não combinam. A gente usa a palavra patologia, é uma atitude contra a nossa essência. Então, esse estudo da essência é um pouco profundo, né? Não é minha proposta para hoje à noite, né? Essa questão que a gente estuda aqui na faculdade, o que é a essência do ser? Esta questão da bondade, da verdade, de beleza, essa que foi criada, que cada ser humano
ele tem isso na formação, na estrutura dele. Isso é a estrutura dele, na essência dele. Certo? Então, a próxima slide, eu acho que é muito importante. Eu tirei isso de programas de televisão do Norberto Keppe. Pode ver e a próxima tem no símbolo. Essa aqui. Então, essa gráfica representa o ato puro, ato bom, né? Quando a gente faz uma coisa bondoso, quais os elementos necessários para fazer um ato bom, né? Então, claro, no lado direito precisa razão, precisa amor. Dá para ver no lado esquerdo, tem amor. Né? Claro, você precisa o sentimento do amor e precisa lógico também. E qual é o elemento que liga esses dois aspectos? Dá para ver lá em cima que é a beleza, as artes, que faz a ligação entre as outras dois componentes que nós temos, né? Então, a estética, ele é o equilíbrio interno do ser humano. Ele liga a razão com o amor. Quer dizer, ele coloca a vida interna nós em harmonia. Ele deixa eles agir de uma maneira harmoniosa. Né? Por exemplo, uma pessoa que só usa razão sem amor, ele pode fazer conclusões totalmente loucas, né? Ele pode justificar porque ele precisa matar essa pessoa, por exemplo, né? Pela razão, sem amor. Ou uma pessoa que fica nos sentimentos só, sem razão, normalmente é uma pessoa meio fora da realidade. Então, é exatamente a estética, é o envolvimento com a beleza da vida, da natureza, das artes, que faz essa ligação entre a razão e o amor. Então, no próximo slide, a definição keppiana de estética é o próprio equilíbrio interno. Ele é a harmonia interna do ser humano, né, da nossa estrutura. Então, a estética ele é um unificador até na vida psíquica do ser humano. Então, também, vamos ver mais um slide aqui. Só para você ter uma ideia o que as coisas fascinantes que a gente estuda nas faculdades teológicas, Keppe e Pacheco. Olha essa aqui, a estética. Não é a próxima. Será que... É essa aqui que eu quero. As artes proporcionam a união entre todos os setores da sociedade. Eu tenho várias essas perspectivas originais. A gente fala keppiana, né, do Norberto Keppe. Mas eu só vou mostrar algumas hoje à noite. Então, dá para ver que as artes que ligam os vários aspectos da sociedade. Não só porque todo mundo gosta das artes, então todo mundo em qualquer profissão fica ligado com os artistas, né? Mas também a beleza faz parte da essência do ser. Então, todo mundo está ligado com isso. Então, as artes até ligam os vários aspectos da sociedade. Na estética, a gente viu que ele é um unificador no interior, né, na vida psíquica de nós, na alma do ser humano. Ele unifica nossa alma, para a gente não ficar esquizofrênico, né, desequilibrada. É a beleza que unifica, harmoniza os elementos essenciais. Também é as artes que unificam os vários aspectos sociais. Dá para ver, está percebendo uma dinâmica aqui? Até as artes unificam nações, até nações inimigos. Nós temos exemplos disso na história que a gente estuda muito interessante.
como músicos, por exemplo, regentes da orquestra, unifica pessoas de países que são inimigas numa orquestra e faz beleza para todo mundo. Pessoas que são inimigas e faz uma orquestra com essas pessoas e faz uma beleza total através da música, né? E nós temos um exemplo, por exemplo, uma pianista americana que durante a Guerra Fria, na época das 50, né, quando a Guerra Fria foi muito tenso no mundo, então uma pianista americana entrou no concurso Tchaikovsky lá na Rússia e ele ganhou no primeiro prêmio. Então, imagine, ele entrou no campo do inimigo, né, Rússia, ganhou esse prêmio, as pessoas lá da Rússia deu esse prêmio para esse americano. Então, isso mexeu com o ministro, como chama, o primeiro-ministro da época, né, foi Khrushchev, né? E Khrushchev entrou em contato com o presidente Kennedy nesta época para ver como eles podem resolver questões que nem foi claro para eles, para ninguém, né? Porque a gente são inimigos. Então, foi uma artista que conseguiu, como posso falar, derreter essa gela da Guerra Fria. Começou assim. Então, a verdadeira papel das artes, ele é o unificador mais forte que existe na criação. Não tem nada mais potente, mais forte de unificar do que as artes, do que essa questão de beleza, da estética. Na criação não tem elemento mais forte do que isso de unificar, né? Então, é muito interessante estudar como as artes unificam nações inimigos. Então, por exemplo, quando eu vejo cada 4 anos tem o Copa do Mundo, né? E tem os Olimpíadas também, né? Então, eu gosto muito no início, quando as equipes desfilam, né? Eles vão desfilando, tem música, eles têm a bandeira deles, é muito bonito, né? Uma nação depois a outra, todas as nações desfilando. E eu penso, nossa, será que é possível uma irmandade entre nações? Né? Isso é tão bonito, né? Só que os jogos começam e os esportes são competitivos, né? É para demonstrar quem é superior em uma coisa ou outra, né? Até às vezes tem briga, até às vezes brigas feias, né? Uma equipe volta para casa totalmente chateada com outro país porque isso aconteceu, né? Os esportes têm o lugar deles. Eu gosto de esportes, provavelmente você também, mas os esportes não criam irmandade entre as nações, porque é competitivo. Então, nunca pensou, por que não existe um festival internacional das artes, né, mundialmente? Por que isso não existe? Nunca pensou nisso? Para esportes, nossa, eles têm. Investem muito dinheiro na Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? Olimpíadas, mas artes não. Né? Tem representativos dos vários países. Eles têm expressões artísticas que a gente nem sabe existe. Né? Imagina se a gente pode entrar em contato com outros países que a gente ou conhece ou não conhece através da alma da sociedade, através dos artistas, que não está brigando para ganhar dinheiro, mas quer tirar vantagem das outras. Né? Se você quer retificar uma tensão entre nações, não manda os políticos, não manda homens de negócios. Ele só briga, ele só faz engano o outro. Um tenta enganar o outro para tirar vantagem.
Manda os artistas, manda a alma da sociedade. Porque, então, por que você acha que isso não existe? Um festival internacional das artes. Porque os poderosos econômicos desse mundo, como a gente notou neste estudo, né, aqui, sobre a doença mental deles, eles não querem irmandade no mundo. Né? Eles brecam o desenvolvimento artístico. Eles não querem irmandade. Eles querem dividir e conquistar. Vocês sabem esse axioma antigo. O que eles fazem? Dividir e conquistar. Então, eles colocam uma nação contra a outra, propositamente, através da mídia que eles comprou, né? Eles são donos da mídia. Então, ou coloca uma raça contra outra, sempre fomentando isso, mesmo artificialmente, colocando uma religião contra a outra, né? Até blocos de continentes, um continente contra a outra, sempre arrumando uma divisão, né? Pessoas que tomam vacina e não tomam vacina, né? Colocam um contra a outra, até mulher contra homem contra mulher. Ele está sempre fomentando dividir para eles poderem conquistar, né? E não deixe as artes desenvolver, porque as artes unifica as pessoas, unifica setores da sociedade, unifica as nações e cria a verdadeira irmandade. Então, neste sentido, as artes não cumpriu a verdadeira papel deles ainda neste planeta. De vez em quando, as artes começam a subir, né? No Renascimento italiano, por exemplo, né? Tem um florescimento, a época do romantismo, tinha Belle Époque francês, ele sempre acaba. Cresce, acaba. Cresce, acaba. Tem uma coisa para realmente brecar as artes para nosso planeta não pode entrar numa verdadeira irmandade entre povos, entre culturas, entre raças, né? Entre pessoas muito interessantes, que têm curiosidade dos outros, né? Os poderosos econômicos que têm problemas sérios mentais, eles brecam isso com o poder do dinheiro, certo? Então, um dia, a verdadeira papel das artes vai entrar no lugar certo deles, né? Para a gente poder experienciar isso. Isso vai acontecer, porque a doença não fica de uma maneira permanente. A doença é uma alteração da saúde, né? Então, a saúde é que é permanente, é o criada, vamos falar, né? O Criador, ele não criou doença. Ele criou o ser humano saudável, né? A doença é uma alteração disso. Ele não tem substância em si, é uma atitude, uma alteração do que existe. Então, nesse sentido, um dia as artes vai cumprir o verdadeiro papel deles no mundo. Até na faculdade, a gente estuda em termos práticos como pode chegar influenciando nas comunidades com as artes de uma maneira profissional. Como pode se organizar nesse sentido? Um outro aspecto de como as artes unificam o ser humano é essa questão, é uma outra perspectiva original kepiana sobre as artes. Que você sabia que, através dos séculos, os pensadores achou que o que liga esse mundo físico aqui com o mundo, vamos falar, metafísico, o mundo além do físico, o mundo espiritual. O que liga um com o outro é matemática. Eles achou que foi matemática que faz essa ligação.
Isso foi uma grande surpresa para mim, descobrir isso, através dos estudos do Kepi. Como é possível, né? Porque eles veem, por exemplo, números, se você dividir 100 por 3, né? 3,66666 infinitamente e não chega num lugar. Isso é infinito, né? Isso é espiritual. Mas, na realidade, é uma ciência que não é exato, né? Eu posso dividir esse papel em 3 partes iguais, mas na matemática não pode. 100 dividido por 3, né? É 3,666. Não chega numa coisa exata. Tem as limitações, né? Então, o que liga, então, o mundo físico com o mundo metafísico? É exatamente as artes. As artes, a beleza, um contato com a beleza que liga o estado que nós temos aqui dentro do tempo e o espaço com esse estado eterno. Sabe que o ser humano, ele mora aqui no tempo e espaço e no mesmo tempo a gente são seres eternais. No mesmo tempo está já morando na eternidade. Né? Depois a gente passa lá completamente, né? É um outro assunto teólogo, assim. Mas o que faz essa ligação entre esses dois estados é as artes. Nunca tinha um dia ruim, por exemplo. No fim do dia, você chega em casa, foi ruim, você brigou, né? Nada foi certo. Então, você coloca uma música, o tipo de arte que você gosta mais, e de repente você entra num outro estado, você tem uma perspectiva, nossa, por que eu briguei feia, como uma coisa tão pequena assim, né? Você tem uma perspectiva mais real da situação, porque as artes ligam a gente com uma coisa superior, com o mundo eterno, dos valores eternais, né? As artes que faz essa ligação entre o mundo físico e metafísico. Por causa disso, a grande maioria das igrejas, porque eles usam todas as artes possíveis numa igreja, né? De qualquer fé, né? De qualquer denominação. Normalmente, a arquitetura é muito interessante, às vezes deslumbrante, né? Com domos, ou steeples, né? Os buttresses, tem portas de entrada trabalhada, você entra e tem pintura em todo lugar, né? Às vezes tem vitrais que quando o sol bata, tem um ambiente com cores assim, bonita, até teátrico, né? E porque tem todas as cerimônias, tem música. Então, por que as igrejas usam todas as artes possíveis, né? Eu não sei se eles têm consciência disso ou não, mas as artes que ligam a gente aqui neste mundo físico com o mundo espiritual eterno, né? De qualquer fé, de qualquer denominação, mas as artes que faz essa ligação. Não é interessante isso? Só essa mostra uma papel das artes que a gente precisa protege isso, valorize isso, é essencial. Imagina. Hoje em dia existe uma tendência para desvalorizar as artes, em parte porque não entendem o verdadeiro papel das artes, né? As artes, verdadeiras artes, não são importantes, eles são absolutamente necessários. Eles são necessários para a alma do ser humano, né? A vida psíquica dele e a vida social. A sociedade precisa da beleza. É um elemento que, como seres humanos, a gente precisa da beleza. Bem como a gente precisa... Ninguém quer comida ruim, né, para alimentar nos corpos, né? É a mesma coisa na vida psíquica. Você precisa de elementos verdadeiros, né? Precisa elementos
da beleza, a verdadeira beleza, né? Artística. O mais você fica envolvida com coisas bonitas, o melhor para sua alma. Você liga melhor com o mundo do além, do metafísico, vamos falar, né? É um papel vital das artes que a gente estuda aqui na Faculdade Trilógica Kepi Pacheco. Então, muito boa noite para hoje. Então, até mais.